A partir de agora, no Revista Justiça, Mundo Digital. Com o professor e advogado especialista em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, Dr. Fernando Peres. Revista Justiça. Entrevista. E vamos falar mais uma vez de um tema urgente, que é a responsabilidade das instituições de saúde na proteção de dados pessoais. Recentemente, a Justiça de São Paulo condenou um hospital a indenizar a família de um paciente que foi vítima de um golpe durante a internação após criminosos usarem informações sigilosas para se passar por funcionários da instituição. Para nos ajudar a entender as implicações jurídicas desse caso e os cuidados que devem ser adotados, estamos conversando agora com o advogado especialista em Direito Digital, o Dr. Fernando Peres. Dr. Fernando, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, todos ouvintes, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Dr. Fernando, vamos recapitular como é que funciona esse golpe? O que acontece? As famílias, né, as pessoas, os pacientes, e principalmente suas famílias, de forma aleatoriamente, de forma inadvertida, né, mesmo estando ali dentro do hospital, recebendo um tratamento, recebem uma ligação do caso do criminoso, dizendo que, por exemplo, sabendo que ele precisa de algum procedimento ou precisa ser transferido de uma ala para outra mais urgente, ou receber algum tipo de serviço ali mais específico e geralmente urgente, acabam entrando em contato com principalmente com os familiares das vítimas, trazendo informações particulares, pontuais, não só sobre o paciente, mas também sobre informações médicas, né, informações a respeito dos procedimentos que estão sendo realizados e também do que está sendo necessário, qual é o próximo passo, tentando convencer a vítima que, para que isso pudesse acontecer, existe uma taxa de adiantamento ou uma taxa, um valor que vai permitir com que isso seja realizado de forma mais rápida. E a família, todos, né, não só o paciente, mas todos da família estão vulneráveis nesse momento e muitas vezes acabam acreditando. Então o criminoso ele pede ali um valor, por exemplo, de 3, 4 mil reais para fazer uma operação, uma cirurgia de emergência. O que poderia demorar alguns dias, né? Naturalmente ali na programação, eles dizem que isso vai ser feito na hora. Acontece que, principalmente, repito, esses criminosos, eles possuem dados específicos do prontuário médico ali do paciente. Às vezes sabe o remédio que está tomando, sabe o procedimento que já fez e o que vai ser necessário fazer, o dia que deu entrada no serviço de saúde, no hospital, no posto de saúde, que conduziu, que estão manejando, né, esses procedimentos. E isso é o que acaba intrigando bastante na prática de crime, ou seja, não é uma ligação aleatória com informações aleatórias que acaba conquistando essas vítimas, mas são informações específicas. Em muitos desses casos, há a participação de alguém direta ou indiretamente ligado ao hospital, à instituição de saúde, que passa alguma dessas informações. E é por isso que esse tipo de golpe, que infelizmente tem acontecido há algum tempo, ainda acontece porque há negligência no trato, né, na guarda, na proteção dos dados pessoais dos pacientes e também dos seus familiares. Esse golpe deixa a gente assim até, como a gente pode dizer no popular, bem cabreiro, né? Porque a pessoa liga para o familiar, normalmente quando a pessoa é internada, deixa ali o telefone de uma pessoa para contato, entra em contato com essa pessoa, descreve todo o quadro que a pessoa está passando. Ela acredita, né? Aí inventa, né, que tem que fazer um exame X, Y, Z, que não tem cobertura, ou que a unidade de saúde precisa de recursos e pede esse dinheiro. Aí eu pergunto para o senhor, qual é a responsabilidade, então, das instituições de saúde quanto a essa proteção de dados pessoais dos pacientes? É claro que tudo precisa ser comprovado e demonstrado, mas no caso quando esse crime, e a maioria desse crime é praticado dessa maneira, quando o crime ele expõe dados, não só dados pessoais genéricos, mas dados ali sensíveis, dados do prontuário médico, a possibilidade, né, a probabilidade de que esses dados tenham saído ali do próprio sistema, direta ou indiretamente, ou seja, do próprio local, ou de um outro local que tenha o sistema interligado, é muito grande, né? Porque seria impossível
alguém adivinhar algumas informações, inclusive próprios familiares, próprios conhecidos, amigos do paciente não têm acesso a determinadas informações tão específicas quanto o criminoso naquele momento tem. Então, o hospital, a instituição de saúde, ela é responsável, isso de acordo com a lei, em destaque para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela, dentre as determinações das responsabilidades daqueles que guardam, que administram, que tratam dos nossos dados, é ter as medidas de segurança e de tecnologia necessária para evitar o acesso indevido de terceiros. Ou seja, se então demonstrado que houve o compartilhamento de informações específicas, o hospital, a instituição de saúde pode ser responsabilizado primeiro em razão do vazamento desses dados, ou seja, da negligência em não poder cuidar de forma adequada e por isso o vazamento, o acesso a terceiros de dados sensíveis que acabaram ocasionando, que foram objeto da prática de crime. Então, a lei ela já prevê isso e isso é algo que assim, não poderia acontecer, porque as medidas de segurança elas são práticas, né? São diretas e são totalmente possíveis de serem feitas. E doutor Fernando Peres, no caso específico então, por que o hospital ele foi responsabilizado pelo golpe? Nesse caso foi identificado que essas informações de fato saíram do hospital, ou seja, quando nós temos as informações específicas ali no golpe, foi identificado que essas não poderia ter saído de outro lugar. Por muitas vezes, a instituição financeira, até no processo de investigação, numa condução de uma ação judicial, ela é chamada, ela já assume essa responsabilidade, né, imposta ali pelo convencimento da própria ação judicial, da própria investigação. E muitas vezes ela não sabe dizer de onde que partiu isso, qual foi o funcionário, né, qual foi o servidor, quem foi a pessoa que acessou o sistema do hospital, por exemplo, e fez isso. Então, mesmo assim, mesmo que ela não saiba identificar, e essa identificação é uma responsabilidade também, é um fato agravante ela não conseguir indicar quem fez esse tipo de acesso, mesmo se ela não souber identificar, a responsabilidade ainda recai sobre ela de forma solidária. Se ela identificar, quem fez esse acesso indevido, né, será responsabilizado também, mas o hospital, a instituição de saúde não deixa de responder de forma objetiva também em razão da negligência, em ter permitido, né, que isso fosse acessível e que fosse divulgado dessa maneira. Por isso, além de todas essas práticas de tecnologia, ferramentas, hardware, softwares que podem ser utilizados nessa etapa de proteção dos dados pessoais, a educação, treinamento, uma cultura de segurança, dizendo quais são as responsabilidades nesse caso e dizendo que quem fez isso poderá ser identificado, é algo que é extremamente importante. Então, as ferramentas disponíveis para a proteção dos dados, mais a cultura, né, interna de proteção é algo extremamente importante. Então, ela foi responsabilizada, né, por ser um prestador de serviços, assumir então o próprio risco do negócio, mas de uma forma objetiva por ter permitido que os dados fossem acessados por terceiros e isso se tornou objeto da prática do crime. Então foram condenados a devolver esses valores que foram enviados, né? No caso específico foram duas transferências que foram feitas por familiares, o banco foi obrigado a ressarcir a família no exato valor que eles enviaram para os criminosos. Doutor Fernando, e como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, se aplica a esse tipo de situação envolvendo justamente o vazamento e o uso indevido de dados? Veja, a LGPD tem se tornado, uma das leis que eu entendo que a população, a sociedade de uma forma geral, tem absorvido cada vez mais, no começo, né, entendendo que é para tratar de dados pessoais, depois a gente vai entender um pouco mais do que é dados pessoais, aí vai se aprofundando para ver quais são os nossos direitos e deveres. Então, de uma forma geral, temos entendido, né, é um consenso que os nossos dados pessoais devem ser protegidos. Mas no dia a dia, a gente acaba se deparando com determinadas situações, quase que muitas vezes impositivas, e a gente se pergunta, isso pode ou não pode? Né, quando a gente vai na farmácia, por exemplo, ou vai no mercado, e eles pedem o nosso CPF para iniciar a compra.
se eu não der meu CPF, muitas vezes eu não consigo comprar o produto, né? Não consigo registrar ali o produto no caixa para fazer o pagamento. Então, esse tipo de situação é protegida pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que trata, né, que aborda o tratamento de dados pessoais. E o tratamento de dados pessoais são todos os atos que envolvem eu fornecer meus dados, a empresa ela manter esses dados, organizar, com quem que ela vai compartilhar ou com quem ela não vai compartilhar. Se eu pedir, por exemplo, se for necessário apagar, deletar esses dados, ela precisa fazer isso. Se eu precisar compartilhar com o governo, quais dados eu posso, quais dados eu não posso. O que eu sei, ou seja, a ciência, né? O que eu sei que está acontecendo e o que eu não sei que está acontecendo, que eu deveria saber. Então, ela trata de todas essas etapas. Então, nesse caso, quando a gente fala de uma internação hospitalar, além dos nossos dados cadastrais, né, os nossos dados pessoais, todas as outras informações que podem trazer algum tipo de consequência, seja moral, material, discriminatória, ou algum tipo de inconveniência, né, algum tipo de contratempo, nós podemos considerar como informações sensíveis. Por exemplo, a doença que a pessoa tem, o estado de saúde, uma predisposição à doença, resultados de exames, quanto tempo ficou internado, que procedimentos que fez. Todas essas informações, elas não podem ser transferidas, elas não podem ser compartilhadas de uma forma estritamente necessária, como, por exemplo, um hospital que faz transferência de paciente para um outro hospital pode transferir essas informações. Para o governo, não necessariamente todas há um cumprimento, né, de uma política pública de proteção à saúde, proteção da vida. Algumas dessas informações, como por exemplo, contraiu determinada doença, já está previsto que eu preciso comunicar, né, o Ministério da Saúde. Além disso, eu preciso proteger todos esses dados, os dados sensíveis. Então, com os dados sensíveis, essa minha atenção precisa ser redobrada, tanto no sistema que faz o cadastro dessas informações, até nas responsabilidades, ou seja, naquilo que eu posso ou não posso fazer com esses dados. Então, quando dados pessoais são compartilhados, né, nome, o endereço, o documento, e também dados sensíveis, dados de prontuário médico, são compartilhados, ou seja, são invadidos, né, ou são acessados, compartilhados de forma indevida, de forma criminosa, há uma responsabilidade ainda maior, porque isso pode trazer consequências não só físicas, mas morais, né, psicológicas para o paciente e para toda a família. Dr. Fernando Peres, o que então caracteriza essa falha na prestação do serviço do ponto de vista jurídico? Foi o vazamento e a falta de controle desses dados? Fato, né, a LGPD, assim como outras leis, elas regulam a responsabilidade em relação aos dados. A Constituição Federal, ela trata da inviolabilidade dos nossos dados. O Código de Defesa do Consumidor fala da importância da proteção dos bancos de dados, né? Dos dados cadastrais de uma forma geral, ou seja, traz uma responsabilidade, inclusive, relacionada ao direito do consumidor, da Constituição Federal. O Marco Civil da Internet, ele trata sobre essas questões também, ele faz uma introdução a respeito da responsabilidade das penalidades, mas a LGPD ela vem tratar especificamente da guarda dessas informações. Então, se uma entidade, uma empresa que faz o tratamento de dados, são todos aqueles procedimentos que nós mencionamos, né? A coleta, armazenamento, o compartilhamento, a exclusão, faz isso e faz de uma forma negligente, comprovado tudo isso, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, assim como, né, órgãos de controle e fiscalização da justiça, podem aplicar diversos tipos de penalidades. Uma multa que pode ser aumentada, que pode ser reiterada, chegando ao ponto até de impedir, por exemplo, que suspender determinada operação de aquisição de dados, ou até impedir que aquilo aconteça daí para frente, se a negligência for grande. Porque a lei, ela prevê, ela tem um capítulo especial falando sobre a necessidade de guarda dessas informações, das tecnologias que devem ser aplicadas, ou seja, tecnologias de segurança, tecnologias para evitar que isso aconteça, falando também sobre o treinamento de quem for fazer o manejo dessas informações, porque muitas vezes, veja só,
uma empresa, no caso um hospital, ele pode ter o banco de dados armazenado em um outro lugar. Imagine só, uma empresa que presta serviços para esse hospital, que faz a administração e tem acesso a essas informações. Então, o hospital que contrata alguém que vai ter acesso direto ou indireto a esses dados, precisa ter a segurança que essa empresa terceirizada vai guardar os dados, vai proteger os nossos dados também, porque lá eles podem fornecer esses dados para os criminosos também, né? Assim como já casos que ocorreram onde essas empresas terceirizadas tinham funcionários que praticavam esses crimes, né? Então nós precisamos pensar na toda a cadeia de proteção que a legislação já prevê. Então, se ela foi falha em guardar os dados, um terceiro, um hacker acessou, invadiu, pegou os dados, ela vai ser responsabilizada. Se foi um funcionário interno que pegou os dados e compartilhou com o criminoso, vai ser responsabilizado. Se foi um funcionário terceirizado que compartilhou esses dados com o criminoso, vai ser responsabilizado. Ou seja, em todas as situações, o hospital ele vai ser responsabilizado numa situação como essa. Aí cabe a ele, muitas vezes, ter que se explicar também o ônus da prova de dizer como que aconteceu, da forma que aconteceu, porque acaba recaindo em grande parte essa responsabilidade sobre o hospital. E, doutor Fernando Pérez, o que eu reparei já em alguns hospitais que eles colocam avisos, né, na recepção, tipo, esse hospital não faz contato com os pacientes ou com os familiares para pedir a suplementação ou dinheiro para eventuais exames adicionais. Isso não serve, então, de desculpa para amenizar a culpa do hospital caso esses dados vazem? Não, isso tem acontecido bastante, principalmente nos hospitais em que já aconteceu alguma coisa. Geralmente o hospital, é claro que há aquele mais precavido, mas geralmente quando acontece algo, e é a mesma coisa para empresas, né? Quando acontece algo, daí eles começam a avisar dizendo que essa é a política. Mas é muito importante, por exemplo, falando dessas questões, entregar um documento, um manual, né? Uma lista ali de procedimentos em que o paciente ou o responsável possa ler cada um desses pontos e assinar é algo extremamente importante. Fazer campanhas, né, extensas, não somente um papel ali, mas na hora que ele for internado, de alguém chegar, né, um funcionário do hospital chegar e falar, explicar também verbalmente essa questão. Então, tudo isso acaba demonstrando que o hospital ele tomou algumas medidas de precaução. Agora, se for identificado que foram compartilhados dados sensíveis, que não poderia ter saído de outro lugar, senão do sistema do hospital, o hospital continua sendo responsabilizado. A menos que lá no sistema ele consiga identificar, olha, não fui eu que fiz, quem foi que fez esse acesso não foi daqui do hospital, foi de um outro órgão, ou foi um usuário desse outro lugar. Se ele conseguir identificar da onde veio, aí ele talvez possa se eximir, né, dessa responsabilidade, ela mantém essa Sim. responsabilidade, mas ele consegue conduzir. Mas aí é um ônus da prova dele. Então só o cartaz não adianta, não exime a responsabilidade, não. Ele precisa Muito provar bem. que ele realmente guardou todos os dados. Muito bem, doutor Fernando Pérez, falando hoje sobre a responsabilidade dos hospitais com os dados dos pacientes. Tivemos uma decisão em São Paulo que condenou o hospital a restituir a família. A família, ela fez 2 transferências de Pix nos valores de R$ 9.400 e R$ 6.400 após um suposto funcionário desse hospital ligar para a família pedindo uma complementação para que houvesse ali uma realização de exames complementares. Doutor Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Muito obrigado e que todos tenham uma excelente semana.